Horas e 38 minutos, esse apito você já sabe, hora do esporte aqui no Pulo do Gato. Pedro Cohen já nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Teve campeão nesse domingo, hein, Pedro? Bom dia a você. Bom dia Maju, bom dia Pedro, bom dia ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Teve muito grito de campeão, inclusive espalhado pelo Brasil, muitos estaduais já definidos. A gente vai passar aqui uma lista, é claro, pelos principais campeões aí do Campeonato Paulista, Gaúcho, Mineiro, Carioca, catarinense, lá do Pará também, paraense, enfim, muitos times mesmo foram campeões. Vamos começar, é claro, pelo Palmeiras, que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes ontem. Mais uma vitória, né? O Palmeiras voltou a vencer o Novo Horizontino, perdeu por 4-0, é verdade, na fase de liga, mas quando de fato importava, na final do Campeonato Paulista, venceu na Arena Barueri por 1-0 e voltou a vencer ontem por 2-1. Até teve um percalço ali, né, no meio do caminho, sai vencendo, toma um empate e depois consegue fazer voltar à frente, o 2-1, e acaba sendo campeão depois de 7 finais seguidas, alguns títulos, alguns vice-campeonatos, como foi o caso do ano passado, e aí o Palmeiras então volta a ser campeão paulista em 2026. Depois ali naquela resenha que tem, né, no gramado, assim, com os repórteres que entram, vão conversando com os jogadores, com a comissão técnica, treinador, etc. O nosso Bruno Migliozzi acabou conseguindo falar ali com o Vitor Roque, que foi um dos grandes personagens do Palmeiras nesse início de 2026, principalmente no primeiro jogo da final, que ele ficou no banco. E aí a torcida não tinha entendido por que ele tinha ficado no banco. Ontem ele jogou de novo, foi bem na partida mais uma vez e conseguiu conquistar esse título pelo Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o Vitor Roque ontem, depois dessa conquista do Verdão. Performance do Palmeiras, que me ajudou bastante, que vem fazendo esse trabalho comigo, específico o meu tornozelo, que eu tomei umas pancadas contra o São Paulo. Bastante. E, bom, hoje pude estar presente, jogando, ajudando o Palmeiras, e agradecer a cada um companheiro também que me ajudou nesses tratamentos. Não consegui, às vezes, fazer alguns treinos ou sair ali nos treinos, mas estou muito feliz de conquistar meu primeiro título com a camisa do Palmeiras e agora é comemorar. Bom, tá aí então Vitor Roque, Palmeiras conquistando então o seu 27º título do Campeonato Paulista nesse ano de 2026. Além do Verdão, passando uma lista aqui, Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Vitória por 2-1 e de virada, inclusive, Jean Lucas, ex-jogador do Santos, marcou os 2 gols, final única lá na Bahia. O Grêmio foi campeão em cima do Internacional ontem no Beira-Rio, encerrou um jejum de 20 anos sem levantar a taça lá no Beira-Rio, lá na casa do Internacional. O Cruzeiro ganhou do Galo e foi campeão mineiro. Depois teve cenas lamentáveis ali no final da partida, teve de fato assim uma briga generalizada com jogadores, comissão técnica, todo mundo que poderia participar da briga acabou participando, teve soco trocado, gente se chutando, dando voadora, etc. Foi uma cena bem feia. Lá no Ceará, o Fortaleza foi o grande campeão, o Sport venceu o Náutico e é o campeão pernambucano, o Paysandu, e enfrentou o Remo é time de Série A. A gente vê como aquela frase do Mário Jardel do clássico é clássico e vice-versa, de fato ela é verdadeira, né? O Paysandu venceu o Remo e, venceu o primeiro jogo e na partida de ontem empatou em 0-0 e é o campeão paraense. O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis, empataram em 0-0, inclusive essa foi a primeira vez, é bem verdade que o estádio estava dividido 50-50 ali para as torcidas, mas essa foi a primeira vez que o Fluminense, comandado pelo Zubeldia, perdeu como mandante. Também é bem verdade que o jogo foi 0-0, né? O Fluminense perde só nos pênaltis, mas enfim, primeira vez aí que o Zubeldia sai sem pelo menos uma classificação, digamos assim, né? Do Maracanã. Bom, ainda essa semana temos Campeonato Brasileiro, começando amanhã já com Mirassol e Santos, lá no Estádio Campos Maia. Tem Libertadores também, o Botafogo recebe lá no Rio de Janeiro a equipe do Barcelona de Guayaquil ainda nessa terça-feira. Tem mais Brasileirão ao longo da semana, claro que você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes, mas tem também Copa do Brasil e a Portuguesa entra em campo contra o Avaí. Tem Libertadores, tem Champions League, tem tudo que tem direito, tem tudo que temos direito ao futebol e também tem tênis, porque o João Fonseca passou pelo estadunidense
canadense americano Tommy Paul. Nesse fim de semana venceu ele por 2-0. João Fonseca, 19 anos, 35º no ranking mundial do tênis e está fazendo uma boa campanha lá no Masters 1000 de Indian Wells. Depois de um começo conturbado de ano, início complicado, foi eliminado na primeira rodada do Australian Open, caiu também no ATP de Buenos Aires, depois ele consegue ganhar o Rio Open de duplas e agora vai fazendo então uma boa campanha no Indian Wells. Só que ele vai ter um adversário bem complicado nessas oitavas de final. Ele vai enfrentar o Jannik Sinner, que é o número 2 do mundo. O jogo é amanhã, ainda não tem horário definido para ser disputado lá nos Estados Unidos, mas o João Fonseca então vai ter o seu maior desafio nessa temporada do Indian Wells. Então, para a gente fechar esse giro esportivo aqui, Pedro e Maju, só lembrando que essa semana temos aqui na Rádio Bandeirantes a transmissão do Campeonato Brasileiro amanhã com Mirassol e Santos. Tem também o Corinthians na quarta-feira, tem o Palmeiras e o São Paulo na quinta. Tem muita coisa para o nosso ouvinte ficar ligado aqui, pessoal. Valeu, Pedro Cohen trazendo pra gente as informações então do esporte aqui no Pulo do Gato.